Pessoal, vamos falar daquela confusão na Argentina? Chamar o Rodrigo Matos aqui pra gente, porque o Independiente ignorou o aviso da Conmebol sobre a falta de segurança no seu estádio, onde ocorreram aquelas cenas de barbárie, né? A gente mostrou ontem aqui. Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde pra você. Não tô ouvindo, Rodrigo. Será que só eu que tô aqui com... ou seu áudio tá fechado aí? Espera aí. Agora sim, garoto. Boa tarde. Agora? Sim. Boa tarde. Vamos lá, o fone deu algum tilt aqui. Bom, boa tarde para todo mundo. PVC, quanto tempo, né? A gente tava de manhã nas finanças. De manhã. Isso aí. Então, a história é a seguinte. A Conmebol tem um plano de segurança para ser feito para cada jogo. Esse plano é feito na véspera do jogo, né? Eles se reúnem com os organizadores do estádio, com autoridades policiais. Sistema muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Aqui tem reunião de segurança muito parecida, né? Quando teve essa reunião, eles viram como estava essa distribuição, digamos assim, da arquibancada visitante da Laú, da Universidade do Chile, em cima de uma arquibancada embaixo, que ficariam os torcedores do Independiente. Eles falaram assim, não deveria vender ingresso aqui para baixo. Obviamente que era uma instrução que já não podia ser cumprida, porque o ingresso já tinha sido vendido. O Independente informou, já vendemos, não tem o que fazer. Então, a Conmebol falou assim, então, para provar isso aqui, a gente precisa que vocês tenham uma presença forte de policiais ou seguranças privados no setor da Universidade, da torcida da Universidade do Chile, para impedir arremessos de objetos. E foi exatamente o que não aconteceu. A polícia argentina foi até o estádio, ficou do lado de fora, não entrou no estádio em nenhum momento. Não é verdade o que às vezes as pessoas vivem repetindo, que só tem que ter segurança privada em competição da Conmebol. Não tem nenhum veto à polícia, tanto que aqui no Brasil a polícia atua até, às vezes, de forma bastante violenta em competição sul-americana, mas a polícia não entrou. Os chilenos começaram a arremessar, que é o início da confusão, arremessar objetos e tal. Quando para o jogo, primeira parada, o delegado da Conmebol vira para a autoridade policial e fala assim, vocês têm que entrar lá, entrar no setor e começar a reprimir o que os chilenos estão fazendo. Ele pediu três vezes, policiais falaram que não ia entrar porque ia aumentar o problema, porque ia aumentar o confronto. Eles não entraram, os chilenos foram orientados a sair, saiu uma parte, continuou outra parte, a parte que ficou lá dentro, porque ou ficou com medo, e muitos deles foram espancados pela polícia argentina lá embaixo, né, quando estava lá embaixo, e aí a torcida do Independiente foi por uma imagem, inclusive, que dá para ver, eles derrubam um portão que é meio provisório de metal, e ali também tinha que ter segurança. Porque nesses portões provisórios, mesmo sendo de metal, tem que ter segurança. Aqui no Brasil tem um monte desses portões provisórios e tem polícia de um lado ou de outro, ou segurança privada. Você não deixa simplesmente o portão ali. Então já botamos um negócio de metal aqui e tá resolvido. E isso tudo foi constado em ata da reunião de segurança da Conmebol com o Independiente, com a polícia, e depois foi explicado no relatório do jogo. Ou seja, por o Independiente ter cometido todas essas falhas de ignorar o plano de segurança que tinha sido aprovado pela Conmebol, a gente pode dizer que a situação dele é muito complicada para o julgamento que vai acontecer na comissão disciplinar da Conmebol relacionado a possível eliminação ou portões fechados, enfim. Essa é a informação que a gente tem. Inclusive, a imprensa argentina já publicou, inclusive, a mesma informação que o Independente sabe desses dados. Rodrigo, 4 meses atrás houve um caso diferente, também muito grave, que foi Colo-Colo e Fortaleza, e se deu o ganho para o Fortaleza dos pontos com vitória de 3-0. No ano passado também o Colo-Colo jogou com portões fechados contra o Fortaleza, depois uma confusão com o River. Sim, mas aí era questão da torcida, que não teve morte como teve o Colo-Colo. Sim. E, bom, enfim. Mas outra confusão virou com 3-0, chilenos, né? Virou 3-0. Ontem tinha um boato que não foi confirmado de que os dois seriam punidos e eliminados. Isso não está confirmado, isso não aconteceu. Me parece, eu queria saber se você concorda. Claro que assim, a gente vai dar aqui opinião e não vai dar. A informação precisa vai ser quando a Conmebol der a informação sobre o julgamento do caso. Existe uma possibilidade de ser
Independiente 0, Universidade do Chile 0, Independiente 0, Universidade de Chile 3 e a Universidade de Chile classificada? Ou você acha que é mais provável ter uma outra hipótese como refazer o jogo? Portões fechados. Não, eu acho que... Então, você tem razão, ainda não temos a informação precisa. Os clubes têm 5 dias para se manifestar. O Independiente está montando a defesa dele. O presidente do Independiente foi até a Conmebol para tentar aquela coisa meio política. Chegou lá, não foi recebido por funcionários, digamos assim, ali funcionários burocráticos. Acabou que foi uma viagem totalmente inútil, né? Ele voltou, mas os dois clubes têm 5 dias para preparar. Eu acho que não vai ter outro jogo. Não vejo nenhuma possibilidade. Esse jogo foi cancelado. E a eliminação... E aí eu estou entrando aqui na opinião do que eu acho que vai acontecer. Justo. Me parece provável a eliminação do Independiente. Muito provável. Por conta dessas falhas de segurança. E uma punição menor para a Universidade do Chile. Uma punição talvez menor para a Universidade do Chile. Pode ser que a Laú seja eliminada também, o PVC. Porque o que os torcedores deles deram início à confusão, né? Sim. E aí o próprio presidente do Independente, essa é a argumentação que ele está usando, olha, quem começou foram os chilenos, se a partida parou antes, porque por causa do negócio dele, nada do que aconteceu depois importa. O que é, digamos, uma cara de pau inacreditável, né? Ele fala isso. Não. Parou o jogo só porque os chilenos agrediram e aí depois o que aconteceu, depois não importa. Eu acho que a situação do Independiente é mais complicada, mas eu não descarto que também a Laú sofra uma punição pesada, inclusive uma eliminação eventual e aí continuar com o Alianza Lima classificado mais para frente. É muito ruim para o futebol, mas o que aconteceu foi uma barbárie, né? Foi. Então... e que os dois clubes têm suas implicações. Você paga pelo seu torcedor também. Eu acho que das duas, umas. Eu acho que a opção eliminar o Independiente poderia ser considerado assim, o jogo foi encerrado. Estava 1-1, classificou a Universidade de Chile. Eles podem... Não, o jogo foi cancelado. O jogo foi cancelado. Não vale para nada. O jogo não vale para nada. Cancelado. E nesses casos, quem dá causa... a questão é que quem dá causa ao cancelamento, teoricamente, é o culpado. Por isso que o Independente está usando esse argumento de atacaram pedra e por isso que parou. Então, elimina a Laú. Pois é. Eu acho que considerar, enfim, seja por esse argumento, seja por qualquer que seja o argumento, e eliminar o Independiente e classificar a Universidade de Chile, para mim, me parece a pior das situações. Assim, ou você refaz esse jogo com portões fechados e, a partir desse momento, nesse torneio, torcida do Independiente e da Universidade de Chile não entram mais em estádio. Agora, eu acho que seria muito, ainda que seja um boato e tal, que não haja informação sobre isso, PVC, eu acho que é uma grande ideia eliminar os dois. Porque eu acho que seria muito um recado importante para o continente, sabe? Cara, esse tipo de selvageria aqui, quem começou, quem não começou e tal, não me importa. São dois bandos de selvagem e os dois estão fora do torneio. Entendeu? A Conmebol, você acha que faria isso, PVC? Ela pode fazer. Sim. Porque, assim, eu acho que tem Quando o Independente mandava na Conmebol, não, né? Não, mas o Independente não manda na Conmebol há muito tempo, já. né? O Rondônia já faleceu, enfim, não é esse mais o ponto. Eu acho que é uma ideia, uma possibilidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a informação certa, e é o que o Rodrigo está fazendo, está trazendo informação, não tem uma definição. É um caso difícil, porque as duas torcidas são culpadas. É difícil você tomar uma decisão que você diga o Aliança que se classificou vai se classificar diretamente para as semifinais, porque parece um benefício para a Aliança, mas não é. É uma tentativa de beneficiar o futebol. Isso. Claro. É uma tentativa de beneficiar o futebol. Já aconteceu de Chivas, no caso da pandemia da H1N1, quando no México ficar fora e não disputar, e como se classificar indiretamente. Não foi por violência, mas foi por uma epidemia. Então, isso pode acontecer. Mas é claro que é um caso específico. É um caso que, não, graças a Deus, não é usual de ter dois culpados. E, ao mesmo tempo, é um caso que reflete uma situação do continente gravíssima. Porque 4 meses atrás aconteceu uma situação diferente, porém igualmente grave. Que foi Colo-Colo e Fortaleza. Nós estamos falando de 2 jogos cancelados por violência, por morte, ou por morte, por homicídio, ou por o torcedor que se atirou da arquibancada ontem,
Alguém pode dizer que foi um suicídio, mas é um suicídio causado, ou seja, então é um homicídio. Ele não morreu também, né? Não, ainda não morreu, mas estava em estado grave. Não morreu. Né? Não. Não morreu, mas ficou em Por estado enquanto grave. não tem nenhuma morte, né? PVC. Mas de qualquer maneira, assim. O estádio do Independente está fechado, né? Não vai poder jogar, inclusive, pelo Isso que eu ia argentino. falar, Isso também é Rodrigo, outro sinal. no Campeonato Argentino, o estádio não vai ter público. Isso, foi o governo argentino que determinou, né? O Ministério do Interior, que no caso deles é como se fosse o nosso Ministério da Segurança, né? A gente chama Justiça e Segurança. E ele foi... determinaram que o próximo jogo do Independente vai ser com... E o que faz todo sentido, né? Porque o Independente como clube, isso legalmente, ele é o responsável pela segurança daquele jogo. Isso está no manual da Conmebol. Então, todas as falhas que aconteceram ali de falta de polícia e tal, tudo é responsabilidade dele. E o estádio dele se provou um estádio não seguro. Não tem outra solução, né, nesse sentido. Como já aconteceu aqui no Brasil com o estádio do Atlético, com o estádio do Vasco, quando aconteceu grandes eventos. Só pontuando aqui sobre o que o PVC falou, nós tivemos na última semana 3 casos, né? Menos graves os outros, né? Mas você teve Atlético Nacional, a torcida indo para cima da do São Paulo, jogando pedra na torcida do São Paulo lá na Colômbia. Verdade. E teve o caso da Polícia Mineira batendo nos torcedores do Godoy Cruz na Arena MRV. Né? Que é algo que já virou corriqueiro, né? Também Né, Rodrigo? No futebol mas que brasileiro, tem que ser pontuado. polícia brasileira A gente tem que pontuar sempre. Todo jogo. A Conmebol vê como ela diz que os números estão caindo de violência nas competições sul-americanas, que é a argumentação da Conmebol, que acaba causando uma percepção diferente, porque foram 3 casos numa semana só. Mas foram 3 casos numa semana só. E são 2 casos gigantescos no intervalo de 4 meses. É incrível. Eu tenho falado... Sem contar, PVC, semifinal da Libertadores no ano passado, aquelas batalhas campais, batalha campal fora do campo. Não, no Rio de Janeiro. Polícia contra a torcida do Penharol, assim, isso tem acontecido em toda a rodada. Então, é uma ação que não precisa acontecer, uma ação da Conmebol em relação ao futebol e precisa haver uma ação da Conmebol em relação aos governos. É isso. Para mim, passa que por é uma ação que pode ser sigilosa, você tem que abraçar um povo que abraça tudo e dizer, vem cá, isso não pode acontecer desta maneira. Sem contar os casos de racismo, Sem dúvida. que é um outro tipo de violência que também acontece toda semana. Agora, eu tenho falado isso há mais de ano, PVC. O que está acontecendo no futebol sul-americano é uma questão de Estado. E, obviamente, a hora que você tem... governos completamente diferentes ideologicamente, tal, isso fica mais dificultado, mas assim, alguma coisa supra-ideológica precisa acontecer. Violência não é ideológica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai botar lá o representante do governo argentino, o representante do governo, para não falar do brasileiro, para falar do governo colombiano, você já vai ter dificuldades nesse sentido, já existe uma má vontade. Agora, você precisa colocar os chanceleres de cada país numa mesa, isso é uma coisa de Estado, porque é racismo quando o brasileiro sai do Brasil para ir. Mas essencialmente voltado contra torcedores brasileiros. Aqui nos estádios brasileiros, a polícia de qualquer que seja o estado já vai dar porrada antes de dar bom dia. Agora a gente está vendo essa batalha campal na Argentina. Toda semana está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Assim, tá totalmente fora de controle, no meu ponto de vista. Alguma providência tem que ser tomada, né? Rodrigo, obrigado, meu amigo, pelas informações todas. Um abraço para você. Valeu, Diego, PVC, Júlio. Até mais. Abraço.